questão da gente fazer os grupos aqui na ABAD é justamente porque a dúvida de um é a dúvida do outro. E às vezes você não tinha uma dúvida que você passa a ter no momento em que você assiste uma palestra ou até troca informação com outra pessoa que está vivendo a mesma situação que você. Então eu aproveito para convidar você que tem diabetes ou que tem parente diabético, vem participar das nossas palestras, vamos fazer uma troca de informação, de experiência. De repente a sua solução pode ser a solução de uma pessoa que está sofrendo. Ou ao contrário, né? Você às vezes tem uma dúvida que outra pessoa achou uma solução tão simples e você não viu. A associação serve para isso, ela serve para troca de experiências, ela serve para a gente poder acolher as pessoas e poder ter uma vida melhor. Tem dois tipos de insulina dentro delas, ou tem a insulina NPH, que é a insulina que a gente pega no posto, que ela é composta de uma região, uma camada branca e uma camada transparente. É importante, quando a gente usar essas insulinas que são leitosas, a gente homogeneizar 30 segundos. Não é para bater rápido, tá? E não é para fazer só 3 vezes. São 30 segundos mexendo assim, de tal forma que a parte branca, que é a insulina, vai estar dispersa homogeneamente no líquido branco. Se a gente não homogeneiza direito, a mesma coisa, a quantidade de insulina que eu vou aplicar no meu corpo acaba sendo não a que o endocrinologista indicou. Alguns pacientes utilizam as seringas. Essas seringas aqui a gente acaba utilizando com algumas insulinas que a gente pega no posto e também traz confusão a dosagem. Então eu trouxe 2 tipos de seringas para a gente poder perceber a diferença. Então essa seringa aqui, o importante é a gente olhar esse número de baixo. Essa seringa aqui, o número vai até 100 e essa seringa aqui, o número vai até 50. Qual que é a diferença? A diferença é que a seringa com 100, cada risquinho pequenininho que tem aqui, vale 2 unidades de insulina. Então, quando o endocrinologista passar para vocês 22 unidades de insulina, por exemplo, eu vou descer até o 20, mais um risquinho, porque aí eu tenho 22, já que cada risquinho vale 2 unidades. Seringa de 50, cada risquinho vale 1 unidade. Então, se o endocrinologista sugerir para vocês 22 unidades, eu vou puxar 20 mais 2 risquinhos para dar 22 unidades. E você, dessa forma, está pegando da forma correta. Outro dado importante em relação a colocar a insulina aqui dentro é a forma de colocar. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente tem a insulina vai ficar num frasco, que pode ser tanto um refil quanto um frasco que vem em unidades. Normalmente, então, eu vou primeiro puxar ar nessa seringa, a quantidade de insulinas que o endocrinologista pediu, 22 unidades. Vou limpar a entrada da insulina para não contaminar e vou colocar as 22 unidades de ar dentro e puxo de volta as 22 unidades com a insulina. Fica de uma forma mais correta, tá? Sempre observar como aqui, ó, aqui ficou um pouquinho de ar. Eu tenho que pôr de volta e puxar de novo as 22 unidades. E agora essa seringa está pronta para uso. Tá? Então, depois que eu terminei de usar, eu desprezo no local adequado.
termo médico é uma hipoglicemia assintomática, que é aquele indivíduo que faz hipo, de tanta repetição de hipoglicemia, o corpo dele para de sentir que ele tem essa hipoglicemia. E ele vive achando que está bem, não faz as pontinhas de dedo, então é importante fazer as pontinhas de dedo, e o corpo dele para de dar esse sinal de alerta da hipoglicemia, porque a sensação de suor, frio, tremor, fome, mal-estar que ocorre no indivíduo que está tendo hipoglicemia é um sinal de alerta do corpo. Quanto mais frequente você tem isso, mais você vai perdendo a capacidade de reconhecer. Seu corpo tem que ter um valor cada vez mais baixo para desencadear esses sintomas. Até que chega uma hora que a pessoa simplesmente desmaia, pode entrar em coma, em convulsão ou ter uma arritmia cardíaca e vir a falecer. Então esse é um quadro de emergência a curto prazo. Por isso que é importante a gente fazer as pontinhas de dedo, né, principalmente para quem usa insulina, pelo menos 2 vezes ao dia. E como é que a gente faz? Normalmente a gente vai ver se a comida foi queimada, né, de forma adequada. Tudo que a gente come vira açúcar. Então eu tenho que saber quanto estava imediatamente antes que eu comi e 2 horas depois para ver se a insulina queimou aquela refeição. Por isso que às vezes a gente pede para fazer a pontinha de dedo logo antes do café e 2 horas depois do café. Aí no outro dia, você não precisa mais fazer nesse horário, vamos ver o almoço, faz logo antes do almoço e 2 horas depois do almoço. Aí no outro dia, logo antes do jantar e 2 horas depois do jantar. E de vez em quando a gente pede para fazer às 3 da madrugada, justamente para pegar queda de açúcar quando a pessoa está dormindo e ela não sente. Não é todo mundo que tem hipoglicemia que vai acordar de madrugada passando mal. E quem são esses indivíduos? Então aquelas pessoas que estão com um controle muito rigoroso do açúcar, com valores bem baixos, elas podem ter, ou aqueles pacientes idosos, eles também têm um risco maior de ter uma hipoglicemia noturna sintomática e evoluir com uma arritmia. Isso não quer dizer que é para deixar o açúcar alto, não quer dizer. A gente tem que manter o açúcar dentro de um valor específico, que eu chamo de faixa de segurança. Isso varia conforme a idade do paciente, se ele já tem alguma complicação do diabetes, não é a mesma para todo mundo, tá? E ficar nessa faixa, nem com valores abaixo, nem com valores acima. Então eu costumo falar que quando a gente trata um paciente diabético com insulina, é uma arte. Quando a gente trata um indivíduo com insulina, a gente quer tentar simular o mais próximo possível do funcionamento normal do pâncreas. E como é que o pâncreas funciona? Toda vez que uma pessoa não diabética come, ela libera uma quantidade de insulina. E essa quantidade pode ser pequenininha ou grande, dependendo do que ela come. Se ela come um pouquinho, ela libera pouca insulina. Se ela come uma comida com muito carboidrato, ela libera mais insulina. Então existe hoje uma coisa que chama contagem de carboidrato, que a gente conta a quantidade de carboidrato presente no alimento e transforma um cálculo em quantidade de insulina. Também é muito simples, você pode só conversar com o seu endócrino ou nutricionista para poder aprender, mas isso requer um pouco de empenho da pessoa para poder aprender. Dessa forma, toda vez que a pessoa come, ela aplica um pouquinho de insulina baseado na quantidade de carboidrato daquela alimentação. Então, dessa forma, se eu tomo café da manhã, eu aplico um pouquinho, no lanche da manhã mais um pouquinho, no almoço mais um pouquinho, no lanche da tarde mais um pouquinho. Eu estou praticamente fazendo o que o pâncreas normal faz. É muito interessante porque isso traz um bom controle a longo prazo, evitando as complicações. Lembrarem de descartar todo o material que entrou dentro do seu corpo. Então a lanceta, as agulhas, as seringas que entraram no seu corpo, elas devem ser descartadas, mas não no lixo comum. Elas são materiais contaminados, então elas devem ser descartadas ou num lixo especial, ou mesmo numa vasilha de plástico vazia que você tem em casa. Você enche ela com esse material descartável e pode trazer aqui para a associação ou para um posto de saúde que a gente faz o descarte adequado, que é a incineração.
ensinar vocês a fazer a pontinha de dedo. É um procedimento simples, mas precisa tomar alguns cuidados, porque senão o resultado pode sair errado, né? Então nós temos diversos tipos de aparelhos, nós temos os aparelhos que eles vêm com microchip. Então é muito importante que o microchip tenha esse número, que tem que ser o mesmo número na caixinha de fitas. Então assim, basta você inserir e está pronto, já está calibrado. Tá? Então tem alguns pontos que são interessantes a gente prestar atenção. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer a pontinha de dedo com esse aparelho, né? Primeira coisa, é muito importante a gente saber utilizar o lancetador. O lancetador, ele tem então diversas graduações que eu posso virar, ele pode variar de 0 a 5. Os valores mais baixos são para crianças e pessoas magras e o maior para pessoas que são um pouquinho mais acima do peso. O que ele vai fazer? A profundidade com que a lanceta vai ser lançada no seu corpo. Um outro dado importante é a limpeza da mão na hora de fazer a pontinha de dedo. Então é importante saber que a pontinha de dedo ela não é feita na ponta do dedo, ela é feita na lateral. E essa região tem que ser muito bem limpa. Basta lavar com água e sabão e secar, ou se você tiver um paninho com álcool também pode limpar. A gente tem que lembrar que comida, poluição, sujeira, eles vão que tiver na mão, vão falsamente elevar o valor no resultado do exame. Então é importante estar limpo. E agora eu vou explicar para vocês como é que aplica insulina. Nós temos diversas formas de apresentação das insulinas, né? Então nós temos as insulinas que vêm em caneta descartável, né? Tanto as brancas quanto as que tem dois tipos de insulina dentro, por isso que elas são as brancas, quanto as transparentes, né? E também nós temos as canetas que elas podem vir em canetas fixas, que elas vêm em forma de refil e eu vou ensinar vocês como que monta. O material normalmente vem fechado, é só eu dar um clique, ele abre, eu coloco a ampola cheia de insulina dentro e fecho e ouço outro clique. É muito tranquilo, não tem que forçar. Uma dica muito importante, cada ampola de insulina só cabe na caneta da mesma marca. Então não adianta eu tentar colocar aqui dentro uma insulina de outra marca, porque aí sim vai quebrar a caneta, tá? E pronto, ela já está pronta para o uso, né? No momento que eu for usar, é importante eu usar também a agulhinha. Como é que eu faço? Eu tiro a lapela, rosqueio, tiro a primeira tampa de proteção, tiro a segunda tampa de proteção e essa é uma agulha bem pequenininha. Depois eu ajusto a dose de insulina que eu quero e vou aplicar no meu corpo, que eu vou mostrar para vocês os locais onde eu posso aplicar.